Um homem morreu nesse fim de semana no Ceará durante a prática de um esporte radical conhecido como parapente. Ele se chocou contra uma rocha durante o voo. Foram vários acidentes nas últimas semanas com diferentes tipos de voo esportivo. Qual será a explicação? Este foi o último voo do paraquedista Thiago Cobra. Ele morreu ao saltar da Pedra Bonita, um ponto turístico na zona sul carioca. Todo mundo gostava demais do Cobra. Era uma pessoa muito, muito querida mesmo. No mesmo dia, em Boituva, interior paulista, o paraquedista Francisco Guarnieri escapou por pouco. Nossa, milagre aconteceu ali. E quem vê o vídeo, entendeu? Não entende, de repente, como ele está vivo. Francisco saiu muito machucado do acidente, mas sobreviveu. Já com Thiago, o desfecho foi outro. Este vídeo revela: o último salto de Thiago começa de forma tranquila, mas pouco tempo depois o paraquedas dobra. Ele despenca em queda livre, a mais de 500 metros de altura. 2 helicópteros fizeram buscas na região para encontrar o corpo. No dia do acidente, o tempo não era favorável, ventava muito e a rampa chegou a ficar interditada. Mesmo com a bandeira amarela indicando o perigo, Thiago decidiu decolar. Este meteorologista alerta: para praticar um esporte de risco como este, é preciso estar sempre atento às condições do tempo. E se a rampa estava fechada, se havia sinalização de extrema atenção para saltar, eu acho que já tinha uma informação de restrição suficiente para se decidir. Não se pode brincar, né? A gente vê quando a natureza resolve dos seus caprichos, não só por severidade, mas por exceções, o resultado não costuma ser bom. Para o vice-presidente do Clube de Voo Livre do Rio de Janeiro, a decisão do paraquedista foi muito arriscada. A decisão de ter escolhido decolar com esse tipo de vento realmente não foi boa, foi péssima. Porque, na realidade, há sempre a opção de não decolar. No momento do acidente, Thiago usava um Speedfly, um tipo de parapente vindo da Europa há 4 anos e que ainda não tem regulamentação no Brasil. O equipamento permite manobras radicais, saltos mais velozes e perigosos. Aqui a gente tem o Speedfly e o parapente. Olhando assim, são bem parecidos. É como se o Speedfly fosse uma versão reduzida do parapente. De fato, o Speedfly tem cerca de 13 metros quadrados e o parapente chega a 41. Só que é uma diferença que é importante na hora do voo. Por exemplo, o Speedfly chega a alcançar 160 km por hora, enquanto o parapente atinge 1/3 dessa velocidade. O parapente, por ser muito maior e voar mais lento, quando você toma um colapso, que pode acontecer também, que foi o caso que aconteceu com o Cobra, da vela fechar, se o parapente desmonta, por ele ser muito grande, eu consigo retomar o controle do voo muito fácil e ele praticamente nem vai mudar muito a dinâmica do voo, porque tem muita vela aberta ainda. O Speed não, por ele ser muito pequeno e muito rápido, quanto mais velocidade, mais violenta é a reação. Thiago Cobra tinha 48 anos, era casado e pai de um jovem de 18 anos. Era considerado um paraquedista experiente, com mais de 2.500 voos. Ele começou a saltar há 7 anos para superar o medo de altura. E costumava postar os vídeos nas redes sociais. Ele viveu fazendo o que gostava e morreu fazendo o que gostava. É o que até me emociona falando, até é difícil para mim, porque era meu irmão. Sandro e Thiago costumavam voar juntos. Os dois foram precursores do Speedfly no Brasil.
Este vídeo mostra um salto da dupla a quase 900 metros de altura. Sandro é o primeiro a decolar com o Speedfly vermelho e Cobra vai logo depois com o equipamento azul. Este foi o segundo acidente fatal com praticantes de esportes radicais em apenas 15 dias aqui no Rio de Janeiro. Nos dois casos, os atletas desafiaram o perigo nas alturas. E outra coincidência, eles eram grandes amigos. O instrutor de paraquedismo, Fernando Gonçalves, de 36 anos, morreu após saltar da Pedra da Gávea. Ele praticava o wingsuit, um esporte novo e também sem regulamentação no Brasil. Os atletas saltam de montanhas e usam um macacão que permite planar durante a queda livre. O paraquedas só é aberto para o pouso. No dia do acidente, o equipamento nem chegou a ser acionado. No dia da morte de Fernando, Cobra, que morreria alguns dias depois, lamentou o acidente do amigo nas redes sociais. Ele escreveu: uma triste tragédia totalmente evitável. Paraquedistas do mundo inteiro conhecem os perigos do wingsuit. Há 3 meses, o americano Jim Potter morreu depois de bater em uma montanha nos Estados Unidos. Aos 43 anos, ficou famoso por saltar na companhia da cachorrinha de estimação. No dia do acidente, ele estava sozinho. No mesmo dia em que Tiago morreu no Rio de Janeiro, outro paraquedista se acidentou no interior de São Paulo. A repórter Camila Busnello foi até Boituva, onde o empresário Francisco Guarnieri, de 31 anos, está internado. A sensação de liberdade conquistou Francisco. E o paraquedismo se tornou o hobby preferido dele. Ele saltava do avião a 4.500 metros de altura. Mas no último dia 9, o paraquedista sofreu um grave acidente quando estava quase pousando. Ele fez a curva e veio para o pouso. Entendeu? Então ele veio, normalmente a gente passa muito rente ao chão, coisa de 40, 50 centímetros, para o paraquedas perder a velocidade, a gente freia e põe a gente de pé, entendeu? E a hora que ele fez essa curva, ele estava perto de 80 km por hora, mais ou menos. Então, a hora que ele fez a curva, não foi suficiente para ele conseguir passar. Então, o que aconteceu? Ele bateu as pernas no chão, entendeu? O Francisco usava exatamente esse equipamento no dia do acidente. O paraquedas fica aqui dentro. Aparentemente, não há nenhum dano que a gente possa ver. As condições do clima naquele dia estavam muito parecidas com as de hoje. Céu aberto, azul, sol, calor e quase nada de vento. E ele fez o seguinte, ele embarcou num avião como esse, decolou e se preparava para mais um salto de rotina. Francisco já passou da marca de 200 saltos. É um paraquedista experiente e usava um equipamento menor que dá mais velocidade no voo e no pouso. Para o presidente da Associação Nacional dos Paraquedistas, pode ter havido um erro de cálculo na hora do pouso. Porque às vezes o sonoro toca, e você fala, não, ele está um pouco alto, porque isso tudo, a altura é sempre a mesma que ele vai tocar, mas a condição de vento é diferente. Então, às vezes ele tocou e você pode virar um pouquinho depois, ou você tem que virar um pouquinho antes. Você sente ali na hora. A sua interpretação é o principal. Então, você tem que realmente ter o feeling de fazer a sua aproximação de acordo ali realmente com a real situação que você está, independente de qualquer equipamento que você esteja usando. Francisco chegou ao hospital em estado grave. Ele teve hemorragia interna e fraturas na região da bacia. Ele continua internado na UTI e passou por 2 cirurgias. Há quase 2 meses, outro caso chocou o Brasil. Cláudio Knipel, de 45 anos, morreu em Boituva.
Mesmo sendo muito experiente, ele se chocou com outro paraquedista no ar. Cláudio não chegou a abrir o paraquedas e despencou em queda livre até o chão. O caso está sendo investigado. Há duas hipóteses mais prováveis. Houve falha técnica ou o paraquedista não usava esse dispositivo obrigatório que dispara automaticamente o paraquedas reserva. Francisco, o paraquedista que sobreviveu, deve levar 4 meses para voltar a andar. Ele já assistiu ao vídeo do acidente e acredita que sobreviveu por um milagre. Quem queria estar numa situação dessa, entendeu? Mas assim, ele está contente por estar vivo, ele entende que realmente, entendeu? É uma chance que Deus deu para ele. Tantos acidentes acendem o sinal de alerta. Mesmo de olho no tempo e nos equipamentos, o mais seguro é nunca abusar da sorte.